Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Temos outros resumos para aulas no YouTube e no site. Aproveitem. Crise de 1929 e a Grande Depressão. A crise de 1929, também conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, foi um evento que desencadeou a Grande Depressão, uma das maiores crises econômicas da história mundial. A crise teve origem nos Estados Unidos, mas rapidamente se espalhou para outros países, incluindo o Brasil. Suas consequências foram devastadoras e afetaram diversos aspectos da economia global. A crise teve início em outubro de 1929, quando houve um colapso no mercado de ações em Wall Street, em Nova York. O valor das ações despencou drasticamente, levando à falência de muitas empresas e investidores. A quebra da bolsa desencadeou uma onda de pânico e desconfiança nos mercados financeiros, levando a uma recessão econômica profunda e prolongada. As consequências da Grande Depressão foram amplas e duradouras. Entre os principais impactos estão: colapso econômico. A depressão resultou em uma queda drástica da atividade econômica em todo o mundo. A produção industrial diminuiu, milhares de empresas faliram e o desemprego atingiu níveis alarmantes. A falta de demanda e o colapso do sistema financeiro agravaram ainda mais a crise. Aumento do desemprego. Milhões de pessoas perderam seus empregos durante a Grande Depressão. O desemprego em massa gerou pobreza, fome e dificuldades sociais generalizadas. Trabalhadores e suas famílias enfrentaram condições precárias de vida e dificuldade em encontrar meios de subsistência. Instabilidade política e social. A crise econômica gerou um clima de instabilidade política e social em muitos países. Aumentaram os conflitos sociais, os movimentos de protesto e as tensões entre diferentes grupos sociais. Em alguns casos, isso levou ao fortalecimento de regimes autoritários e ao surgimento de ideologias extremistas. Consequências para o Brasil na crise de 1929. O Brasil era um país essencialmente agrícola e dependia da exportação de produtos primários, como café, borracha e cacau, para sustentar sua economia. Com a queda drástica da demanda internacional por alimentos e matérias-primas, os preços desses produtos despencaram, levando a uma grave crise econômica no Brasil. A queda na produção agrícola e a diminuição do poder de compra da população resultaram em um aumento do desemprego e da pobreza. Milhões de trabalhadores rurais migraram para as cidades em busca de emprego. No campo político, a crise de 1929 contribuiu para o enfraquecimento do governo brasileiro da época, conhecido como República Velha, ou Primeira República. A instabilidade econômica e social abalou a confiança nas instituições políticas e gerou um clima propício para o surgimento de movimentos de contestação, como o movimento tenentista. Em resposta à crise, o governo brasileiro adotou medidas de protecionismo econômico, como a implantação de tarifas de importação e restrições à entrada de produtos estrangeiros. Essas políticas visavam proteger a indústria nacional e reduzir a dependência das exportações agrícolas. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumoparaaaulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Temos outros resumos para aulas no YouTube e no site. Aproveitem. Crise de 1929 e a Grande Depressão. A crise de 1929, também conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, foi um evento que desencadeou a Grande Depressão, uma das maiores crises econômicas da história mundial. A crise teve origem nos Estados Unidos, mas rapidamente se espalhou para outros países, incluindo o Brasil. Suas consequências foram devastadoras e afetaram diversos aspectos da economia global. A crise teve início em outubro de 1929, quando houve um colapso no mercado de ações em Wall Street, em Nova York. O valor das ações despencou drasticamente, levando à falência de muitas empresas e investidores.
A quebra da bolsa desencadeou uma onda de pânico e desconfiança nos mercados financeiros, levando a uma recessão econômica profunda e prolongada. As consequências da Grande Depressão foram amplas e duradouras. Entre os principais impactos estão: colapso econômico. A depressão resultou em uma queda drástica da atividade econômica em todo o mundo. A produção industrial diminuiu, milhares de empresas faliram e o desemprego atingiu níveis alarmantes. A falta de demanda e o colapso do sistema financeiro agravaram ainda mais a crise. Aumento do desemprego. Milhões de pessoas perderam seus empregos durante a Grande Depressão. O desemprego em massa gerou pobreza, fome e dificuldades sociais generalizadas. Trabalhadores e suas famílias enfrentaram condições precárias de vida e dificuldade em encontrar meios de subsistência. Instabilidade política e social. A crise econômica gerou um clima de instabilidade política e social em muitos países. Aumentaram os conflitos sociais, os movimentos de protesto e as tensões entre diferentes grupos sociais. Em alguns casos, isso levou ao fortalecimento de regimes autoritários e ao surgimento de ideologias extremistas. Consequências para o Brasil na crise de 1929. O Brasil era um país essencialmente agrícola e dependia da exportação de produtos primários, como café, borracha e cacau, para sustentar sua economia. Com a queda drástica da demanda internacional por alimentos e matérias-primas, os preços desses produtos despencaram, levando a uma grave crise econômica no Brasil. A queda na produção agrícola e a diminuição do poder de compra da população resultaram em um aumento do desemprego e da pobreza. Milhões de trabalhadores rurais migraram para as cidades em busca de emprego. No campo político, a crise de 1929 contribuiu para o enfraquecimento do governo brasileiro da época, conhecido como República Velha, ou Primeira República. A instabilidade econômica e social abalou a confiança nas instituições políticas e gerou um clima propício para o surgimento de movimentos de contestação, como o movimento tenentista. Em resposta à crise, o governo brasileiro adotou medidas de protecionismo econômico, como a implantação de tarifas de importação e restrições à entrada de produtos estrangeiros. Essas políticas visavam proteger a indústria nacional e reduzir a dependência das exportações agrícolas. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaulas.com.br